Eu sou Saad e essa é a minha história. Aí, continuando, né? Sempre a minha história. Gente, eu tô contando minha história pra ajudar vocês, né? Vocês que está passando nessa situação, ou que foi adotado, que foi rejeitada pelos pais, mesmo que não foi adotado, mas que você conseguiu perdoar as pessoas que te feriram, que seja parente, que seja amigo, não importa. Aqui é um vídeo de superação. O que Deus fez comigo, de onde eu vim, né? E onde eu cheguei, graças a Deus, que a mão de Deus esteve sempre comigo. Então, voltando lá, né, nos anos de 1998 para 1999, lembrando que essa história aqui ainda falta muita coisas que eu esqueci, mas o que eu vou lembrando eu vou falando. Nos meados de 1998 para 1999, eu conheci uma pessoa trabalhando nesse último restaurante. Eu conheci uma pessoa que ele era aí uns 18 para 19 anos mais velho do que eu. Porque aquela época, né, eu gostava muito de gente maior do que eu gostava de pessoas. Aquela cabeça a gente falava que a gente madura com experiência, né? Mas isso aí é tudo fake news. Não quer dizer que a pessoa mais velha é mais experiente do que a mais nova. Não. Às vezes os mais velhos é babaca. E esse que eu vou contar agora, ele não era babaca, ele era uma pessoa sem caráter. Era uma pessoa que eu só vim descobrir depois, mas eu vou contar toda a história que fica aqui até o final. Que aqui tem muita história. Então, naqueles meados lá, eu tinha meus 17 anos e meio para 18. Eu trabalhava nesse restaurante ali no centro da cidade de Porto Seguro. E aí tinha uma pessoa que ele tinha o comércio dele próprio e ele entregava produtos, né? Produtos alimentares, né? Alimentos. Ele entregava alimentos naquele local, naquele restaurante que eu trabalhava. E aí um dia tava chovendo muito, me chovendo muito, e ele perguntou se eu queria carona. Eu falei pra ele que não. Eu falei com ele que não, que eu voltaria pra casa de ônibus ou a pé se a chuva passasse, porque eu trabalhava no centro de Porto Seguro, mas do centro, na casa que eu morava, eram uns 15 minutos a pé. Hoje eu vejo que é muito perto, né? Pelos quilômetros que eu faço de caminhada aqui na Itália. Mas naquela época, 15 minutos pra mim, né? Nossa, era muito. E aí foi passando, e ele sempre insistindo, sempre vindo ali, até que depois de 5 meses de muita insistência, eu com essa amiga minha, que era irmã da minha ex-proprietária do restaurante, ela falou assim pra mim, fulano, né, fulano tá chamando a gente pra sair, que é esse bendito aí da história agora, tá chamando a gente pra sair. Aí eu falei assim, eu não vou não, eu vou pra casa. Eu vou pra casa porque eu tenho coisas pra fazer em casa. Ela falou assim, não, vamos fazer assim, eu vou com você pra sua casa, porque ela conhecia, né, um dos meus irmãos adotivos, esse que eu morava na casa dele. Eu vou pra sua casa, te ajudo, te espero, e depois você sai. Eu falei, meu irmão não vai deixar eu sair. Ela falou assim, vai deixar sim, porque eu conheço ele almoça lá no restaurante de fulano, que no caso era irmã dela. Aí eu fui, ela veio comigo, me acompanhou e tal. Depois nós voltamos. Nesse voltar que eu saí com ela, 3 dias fora de casa nós ficamos. E olha que eu era quieta, né? Na época eu era quieta, nunca tinha namorado. Nunca tinha namorado. Então aí começou o meu pesadelo. Aí começou a minha maldição. Aí começou o próprio inferno na minha vida. Eu vou contar pra vocês. E aí, né, nós saímos nesses três dias, nós fomos para uma festa em outra cidade, né, aquelas festas que carnaval fora de época, que na Bahia chama micareta, né, nem sei se existe isso, gente, é 27 anos, mais ou menos, atrás, então você tem muito tempo. E aí nós fomos para essa festa, né, nós, não só eu, ele e ela, mas tinha mais outras duas amigas dela, né, dessa minha amiga, que ela era muito festeira. Então, assim, daquele grupo ali, eu era a mais nova, eu tinha 17 anos e meio, né, e eles eram tudo bem mais velho. Essa minha ex-amiga, no caso, que hoje a gente eu não tenho mais contato nenhum daquele grupo. E ela já tinha uma filha,
né? E ali quase todo mundo, né? Já tinha já a sua vida própria, a sua independência. E aí nós fomos para aquela festa, né? Nós fomos àquela festa, cada qual no seu cada qual. Depois nós voltamos, depois de 3 dias, pago tudo por ele. Hotel, o clube que nós ficamos, que nós fomos onde teve a festa, tudo, tudo, tudo. A despesa era tudo dele. Desse bendito não, né? Desse elemento aqui. E aí, aquilo ali me despertou o interesse, porque aquela época ali, gente, de 25, 30 anos atrás, quem tinha um carro, quem tinha moto, quem tinha o emprego próprio, uma condição estável, era o top já de linha. Hoje não, hoje é normal, né? A gente ter um carro, uma moto, ter a nossa independência. Tô dizendo na minha situação hoje. Mas aquela época ali, você namorar com alguém, né, que já estava estabilizado, né? Estabilizado. Não, não era rico, né? Porque tinha o emprego dele, né? Tinha um carro próprio, a vida dele. Então, assim, pra quem não tinha nada como eu, que tava começando, terminando os estudos, pra mim era muito. E aí nós voltamos depois de 3 dias, né? Eu não trabalhei mais naquele restaurante. E eu também não tinha celular, né? Eu não gostava de celular, né? Até hoje não gosto. Eu uso porque, né? Eu tenho minha família, tenho trabalho, empresa, mas não gosto. E aí ele ligava, né? Ele ligava na casa do meu irmão, que ainda era aquele telefone fixo de antigamente. E aí ele ligava na casa do meu irmão, porque meu irmão, um dos meus irmãos adotivos, onde eu morava, era conhecido na cidade. Então, assim, não sei como ele conseguiu, mas você sabe, né? Quando a gente quer alguma coisa, não precisa fazer muito esforço que a gente consegue, né? E aí, um belo dia eu tava em casa e ele ligou. Ele disse: Sade, você tá onde? Eu falei: eu tô em casa. Aí você mora onde? Eu moro em tal lugar. Aí você, vou passar aí pra te pegar, pra gente ir pra praia com. Era uma das amizades que eu tinha na época. Aí eu falei: então tá bom. Então a gente foi pra praia. E aí não, né? Não teve nada tal. Aí depois de 5 meses, ele falou pra mim que tava afim de mim e que queria namorar comigo. No início eu não quis, porque uma pela diferença de idade e outra que realmente eu não tava procurando relacionamento naquele período, porque quem me conhece sabe, né, que eu tinha um sonho de entrar nas Forças Armadas e eu estava estudando para aquilo na época. E aí ele falou assim: não, 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 você continua com seus estudos. Eu repeguei de novo os estudos. Você pode estudar e a gente se encontra quando der. Aí tá bom. Aí eu falei bem assim: a gente pode se conhecendo, mas eu tenho a minha vida e você tem a sua, né? Eu não quero ninguém no meu pé, não quero você indo na minha casa, não quero você ligando. Não, 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 não sou assim não. E aí a gente começou a se encontrar e aí ficou, né? As coisas ficou saindo fora do controle. E quando eu tinha os meus quase 19 anos, né? Me entreguei pra ele. Você já sabe, né? Já demorou, não é que conheci hoje, não, 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 foi quase 2 anos. Quase 2 anos, me entreguei pra ele, né? E depois de 3 meses eu engravidei. E ele tinha mentido pra mim, né? Eu perguntei na época, quando a gente estava saindo, eu perguntei pra ele se ele tinha filhos. Ele negou, ele falou que não tinha filhos, ele falou que ele era solteiro. E ainda ele falou que tinha umas idades, que era pouca diferença minha pra ele. Só que não dava pra perceber, porque hoje eu tenho olho, né? Eu olho pra essa pessoa, tem quantos anos? Você acha que eu tenho quantos anos? É diferente hoje. Mas hoje deve ser também pelas experiências, né, gente? E aí, quando eu descobri a minha gravidez, eu descobri que eu tava grávida, depois de 3 meses que eu me entreguei pra ele, né? Eu engravidei, mesmo com todas as precauções, né? Eu engravidei, aí fiquei pra mim, não falei pra ele, porque eu fiquei pra mim, não falei pra ele por quê. Porque naquele meio termo que eu descobri a gravidez, eu descobri que ele era casado no civil e separado dentro de casa, né? Um amigo dele entrou em contato comigo, falou que queria conversar comigo,
né? Um amigo dele, que era amigo de uma amiga minha. Nem sei como explicar direito, mas vocês entenderam. Me chamou pra conversar e nisso tinha essa amiga minha. Que essa amiga que depois ela se tornou minha melhor amiga. Hoje a gente não tem mais contato, mas mais na frente eu vou contando cada história, porque também eu me afastei. E aí eu fui conversar com ele e falei assim: olha, fulano tem 2 filhos, fulano tem 2 filhos, a família dele é a 60 ou é 70 quilômetros daqui, de Porto Seguro. Ele tem a vida dele lá, ele tem um comércio dele lá também, porque ele tinha em Porto Seguro. E ele tá mentindo pra você. Só que eu já tava grávida. Então eu fiquei, não falei nada pra ninguém que eu tava grávida, ninguém. Só contei pra uma ex-vizinha do meu irmão, na época, que ela já tava indo embora pra outro bairro. E aí eu fui conversar com ela, eu falei assim: olha, eu tô com um problema. Eu tô grávida, eu acho que eu tô grávida. E aí ela perguntou quantos mais ou menos, eu falei quase 3 meses. Aí ela perguntou, tu não quer tirar? Eu falei assim, eu até tiraria, mas eu não sou a favor do aborto. Aí ela falou, mulher, tu tá terminando seus estudos, pense bem. Você não quer tirar, não? Eu tudo bem, eu tenho 2 filhos, mas, né, eu tô com meu companheiro, que na época era companheiro dela, não era marido. Assim, esse povo que vive maritalmente, né, vive junto, aí fala que é marido. E aí eu falei, tem um problema. Eu descobri que ele tem uma família. Ela falou assim, você não tem que perguntar a ele, que ele vai mentir. Você tem que passar a saber se é verdade. Aí um dia eu segui ele veio na minha casa, ele saiu. Quando ele saiu, eu peguei um táxi. Ele foi pra casa dele, nesses 70 quilômetros, porque ele tinha uma casa lá e uma casa, e alugava um apartamento cá a Porto Seguro, por causa da loja que ele tinha em Porto Seguro. Aí eu segui ele. No que eu segui ele, fui na casa dele lá em 70 quilômetros e cheguei lá, não tinha ninguém. Não tinha nem a mulher, nem os filhos. Aí bati na porta, gritei, né, porque a casa era grande, enorme, um casarão. E aí chamei, ele veio de lá pra cá. Ele falou assim, quem é? Aí eu me identifiquei. Aí ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu te segui, porque eu fiquei sabendo que você é casado. E eu vim aqui pra saber se é verdade. Ele falou assim, você tá doido esse horário? Você gritando aí? Eu falei, sim. Então tá bom. Aí ele foi lá, prendeu os cachorros, eu entrei. Realmente não tinha. Não sei pra onde a mulher dele na época tava. E realmente ele tava separado fisicamente, mas casado no civil e os 2 morando na mesma casa. Se a pessoa, né, mora na mesma casa, né, e tá, como é que fala? Casado no civil, eu considero casamento, né? Eu já vivi assim, né? Eu casei com esse meu marido, que eu vou contar mais à frente, separada e dentro de casa. Já vivi assim por acho que uns 4 anos. Mas aí eu vou contar mais na frente. E aí não contei nada pra ele. Eu não contei nada pra ele. Aí ele foi, sentou comigo e falou assim, ó, sim, tem uma esposa. A gente tá separado, né? Já tem muito tempo que a gente tá separado. E eu moro ainda na mesma casa, porque eu não quero abandonar minha casa. E me mostrou a casa toda. E nem ela quer sair, ninguém quer perder. E sim, nós temos 2 filhos. Um de tal ano e o outro de tal... Os 2 eram de menor na época. E depois ele começou a vir lá pra casa e trazia na época ele tinha só 2. Hoje tem um monte, mas na época tinha só 2. A primogênita, que é a diferença de minha idade, uns 3 para 2 anos, não sei hoje quantos anos tem. E o menino que, acho que a diferença era quase 10 anos. E aí esse menino começou a frequentar minha casa, de escondido. Eu perguntava pra ele, pro menino, na época ele tinha 11 anos, seu pai ainda tá com... Não, ele tá com você. Eu não sei, né, também se era mentira, não sei o que era. E eu já tava gostando dele, né, mas, assim, aquele gostar misturado com um ódio, mas um ódio tão grande, que vocês não têm ideia o ódio que eu tive dele. Mas eu ainda não falei da gravidez, fiquei na minha. Depois, na época, eu dançava, quem me conhece aí, dançava em uma cabana. Eu dançava em uma cabana, né? Eu tinha dois empregos. Eu dançava em uma cabana aqui em Porto Seguro. Nem sei se ainda tem hoje, mas
dançava na cabana, eu era professora de lamberóbica à tarde, só à tarde também. E eu lembro que voltando, eu pedi as contas, né? Eu pedi as contas porque os donos, né? Nem existe hoje mais essa cabana, se chamava Loló Brasil. E os donos estavam indo para Alemanha, porque eram alemãos eles, alemãos. Aí eles estavam indo para lá. E aí eu pedi as contas e fui trabalhar em outra coisa. Aí depois, né, eu fui para essa cidade dele, porque a amiga dele tava precisando de uma pessoa para ser sócia em uma, como é que fala? Em uma panquequeria, de fazer panqueca. E aí eu fui pra lá ajudar ela. Eu fui pra lá ajudar ela. Também foi outro inferno, mas é minha história, né? E ela me roubou, ela enganava. Gente, não abre sociedade com ninguém, não. Só se for da sua extrema confiança. E aí ela também começou a roubar, tal. E aí eu contei pra ela. Eu falei assim, olha, eu tô grávida de fulano e eu não sei como contar pra ele, porque eu descobri que ele tem outra família. Aí ela falou assim, mas mesmo assim você tem que contar. Eu falei, não fala nada não, deixa que na hora certa eu vou contar. Aí passou os 2 meses, ela falou assim, você quer tirar? Eu falei assim, eu queria, mas eu não sou a favor do aborto, então eu vou ficar. Ela falou assim, Saad, você tá terminando seus estudos, você quer entrar nas Forças Armadas, pensa bem, não sei o que, tal, você ainda não tá há 3 meses, eu conheço uma clínica que pode te ajudar. Eu falei, não, quero não. Não vou matar porque eu não sou a favor não sou a favor. Então deixa aí, seja lá o que for. Se eu conseguir criar bem, se não, eu dou para uma irmã, que essa é minha irmã querida, que ela tinha vontade de ter filho. Eu tenho certeza que ela ia cuidar da minha filha. E aí passou 3 meses e meio, mais ou menos, quase 4. Eu chamei ele e né, a gente tava junto, mas tava aquele turbilhão, né, no nosso relacionamento, porque eu descobri isso aí, então isso aí pra mim foi um golpe muito forte pra mim na época. Foi muito forte, porque eu depositei toda a minha confiança, toda a minha força nas mãos, tudo na mão dele. Então, assim, é muito ruim um golpe desse. E aí, chamei ele, já tava nessa mesma cidade dele, mas eu tava morando no centro. E ele não era no centro. Essa cidade também é grande e conhecida pelas fábricas. Eu chamei ele e falei assim, tem uma coisa pra te contar. E tava no nosso comércio meu com sociedade com amiga. Aí ele falou assim, o quê? Eu falei, eu tô grávida. Ele falou assim, grávida? E tu veio me falar agora? Tá de quantos meses? Eu falei, tô de 3 meses e meio. Ele falou assim, não, então esse filho não é meu, não. Aí ele falou assim, não é filho, não. Esse filho deve ser de fulano. Fulano era um rapaz gay, que tinha todos os vícios do mundo, até hoje ele tem, até hoje é gay, e trabalhava numa banda comigo, né, que eu era dançarina, então ele trabalhava nessa banda comigo, e ele só vivia lá em casa. Mas ele não vivia lá em casa, ele não vivia lá em casa porque estava comigo, não. Você sabe que esse mundo do homossexualismo, né? Se não é bissex, não gosta de mulher. E ele não gosta de mulher. Nunca na vida ele ficou com a mulher. Nunca. E aí ele falou assim, o filho é de fulano, porque ele não sai da sua casa. Eu falei, não, ele não sai da minha casa porque eu tenho a panquequeria, né? E eu tenho que passar as coreografias com eles. E não é só ele que fica na minha casa, não. Né? Eu e ele, não. É uma banda, tem 12 pessoas na banda. Eles vêm pra minha casa, porque a casa não é nem minha, é da fulana, porque o quintal é enorme e ali dá pra ensaiar. Mas não vem pra ficar lá em casa, não. Aí, passou, ele não aceitou, a menina sumiu, depois de um mês ele voltou. Ele voltou com um remédio, que eu não posso falar o nome aqui, e mais R$ 200. Ele falou assim, ó, você agora voltou a dançar, você tá terminando seus estudos, toma aqui R$ 200, eu lembro até hoje. Toma aqui R$ 200 e você vai tirar essa criança, porque eu não quero essa criança. Né? Eu não quero essa criança porque eu já tenho 2 e você sabe que não é minha. Você sabe que não é minha, mas aí eu falei pra ele assim, como não é sua se eu nunca fiquei com ninguém? Ah, porque depois de mim, com certeza, você ficou com alguém. Então assim, ele me julgou, né? Ele me julgou, ele me humilhou, eu me senti sim humilhada, rejeitada de novo, né? E aí fiquei na minha, né? Aí a raiva e o ódio, assim, gente, é uma coisa, por isso que eu falo, tem que ter o Espírito Santo
pra limpar o coração. Eu fiquei com muita raiva dele. Aí fiquei na minha, não aceitei o dinheiro e o remédio joguei fora, mas também foi uma confusão. Xinguei ele, quebrei o carro dele. Foi uma confusão, nossa, infernal. Deu até polícia, mas não deu nada pra mim, não. Aí depois, o que aconteceu? Depois eu fui, aluguei um apartamento. Eu aluguei um apartamento com essa minha amiga, que era minha sócia, ela deixou a casa dela e a gente foi morar juntas, né? Lá no centro dessa outra cidade. Nós fomos morar no centro e, morando no centro, a minha amiga achou uma oportunidade para ir para a Alemanha. Ela falou assim: ó, Sade, meu irmão foi morar na Alemanha e arrumou um emprego para mim. Então eu vou. Depois eu vou te buscar. Vou buscar você e a criança. Eu falei: não, eu vou ficar por aqui. Eu continuei, ela passou a empresa para mim, só que eu fiquei só vendendo porta a porta. Tinha 2 pessoas que vendiam para mim porta a porta da panqueca. E nisso eu voltei de novo para Porto Seguro para pegar o resto das minhas coisas, mas eu não falei nada para minha família, para ninguém, que eu tava grávida. Peguei o resto das minhas coisas e fui para Eunápolis. Só falei para minha família que eu estava indo a trabalho naquela cidade, né? A 60 quilômetros, eu estava indo embora para aquela cidade, porque eu recebi uma proposta de emprego boa, mas não foi isso. Porque eu estava grávida, eu estava com vergonha, porque meu irmão tinha me avisado para mim não ficar com ele, para mim não me envolver com ele, porque ele não era futuro para mim continuar os meus estudos, para mim, para os meus objetivos. Mas quando a gente tá com a cabeça virada, a gente não escuta ninguém, nem pai, nem mãe, ninguém. Às vezes a gente não quer nem escutar o pastor. Pensei se a gente vai, porque a gente pensa que as pessoas que querem ajudar a gente quer se meter na vida da gente, mas não quer. É porque eles já passaram por aquilo. E meu irmão não sabia que eu estava grávida, mas ele rejeitou o filho dele, que era um dos meus irmãos adotivos. Ele rejeitou o filho dele. Então, se ele soubesse da gravidez, meu Deus, ele ia acabar ou comigo ou com o cujo. E aí eu fiquei quieta, eu não falei nada. Eu falei: não, eu tenho um emprego lá nessa cidade. E aí ele falou assim: aonde é? Eu já falei que era um outro lugar, porque como eu já estava grávida de quase 4 meses, né? E não aparecia porque eu sempre fui malhada, né? Eu tinha um corpão, então assim, não sei onde a criança estava crescendo. Né? Hoje fala que é nas laterais, mas eu não entendo muito bem dessas coisas. E aí não falei nada nem pra esposa dele, nem pra ele, nem nada. Peguei e voltei pra outra cidade. Levei minhas coisas, o que eu não ia levar, eu dei tudo, doei, né? Doei e fui pra lá. Nesse que eu tô lá, aí essa minha amiga que a gente dividiu o apartamento, ela foi embora. Aí eu falei: eu vou ter que sair daqui, porque a minha barriga já tava já de quase 6 meses. Então começou, né, a apontar. E aí eu tava no centro, aí eu vi um amigo do meu amigo de infância, do meu irmão, né, do meu irmão esse que eu morei lá em Porto Seguro, e ele falou assim: eu acho que eu sei quem é você. Você não é Saad, filha de fulano? Porque em Porto Seguro todo mundo pensava que eu era filha do meu irmão adotivo, né, esse que eu fui morar na casa dele. Por quê? Porque eu era igual, gente, quando era pequeno, igual o filho dele, que ele rejeitou. Eu era igual, fisicamente, esteticamente. Magra, alta, do jeito que eu tô aqui. Não agora, naquela época, hoje não tem nada a ver, mas naquela época era igual. Ah, você não é filha de fulano? Eu falei: não, eu sou irmã dele de criação. Ah, porque eu vi ele semana passada e aí me viu já com a barriga um pouco grande, eu fiquei com medo. Aí eu saí do centro, abandonei a banda, saí, não parei de dançar e fui morar no bairro. Eu fui morar no bairro com a amiga de um desses cantores, né, que era da banda ali daquela cidade. A banda era conhecida na Bahia. E aí eu fui morar com ela. Eu fui dividir o aluguel porque ela era crente na época, ela se desviou e eu acho, né, aquilo que eu soube, não sei se era mentira, que a família dela não aceitava ela. Então a gente foi dividir o apartamento em um bairro. E ela falou assim: vamos morar onde? Eu falei: vamos morar no bairro mais feio e pobre que tem, que aí ninguém vai procurar a gente lá. Aí nós fomos morar nesse bairro. Ela falou assim: ó, a minha mãe mora no bairro tal. A gente pode ir pro fundo daquele bairro. O bairro é pobre e feio. Então a gente pode ir pra lá. Aí não falei pra elas que eu tinha fugido, não falei. Ninguém sabia a minha história naquela outra cidade. A de cá não sabiam que eu tava grávida e a de lá não sabia que eu tinha fugido de casa por causa da reação do meu irmão.
Aí eu fui para aquela cidade, para aquele bairro lá. O bairro realmente, gente, não tinha uma rua calçada. O povo tudo, você sabe, né, gente, como é periferia, né? Como é bairro de gente simples. Bora falar simples, né? E aí para acostumar, para quem vem de Porto Seguro, praia todo dia, para ir para aquele lugar para mim, foi o fim. E aí eu fui morar com essa menina, deixei tudo, deixei a panquequeria, deixei a banda, né? Não tava mais, não tava ensaiando, fazendo mais nada, próprio para poder meu irmão, minha família não me achar. Eu fiquei com muito medo, gente. Por isso hoje, quando eu vejo essas adolescentes grávidas, né, com medo, muitas fogem, muito, eu entendo elas. Só quem passa entende. E aí eu fui para esse bairro. Eu fui para esse bairro, fiquei lá com a amiga mesmo desse cantor, né? E aí eu fiquei com ela. Aí pronto, aí que veio mesmo a confusão. Por quê? Porque eu dava a minha parte do aluguel, eu tinha juntado um bom dinheiro na época, e eu falei para ela, vamos pagar logo 3 meses de aluguel pra gente não ficar devendo. Eu peguei, e como tava no nome dela, que ela tinha um emprego no centro de eh, tá bom, não importa. Ela tinha um emprego de carteira assinada, então alugou só pra ela na época. E aí eu falei assim: ó, eu vou te dar os meus 3 meses de aluguel. Peguei e dei o dinheiro pra ela. Sabe o que ela fez? A miserável. Ela foi lá e gastou. Porque ela roubava. Ela já tinha perdido o emprego naquele lugar, mas eu não sabia, porque ela roubava. Ela era ladrona de mão cheia. E aí eu fui morar. Depois de 3 meses, no quarto mês, eu tô lá sentada já com 6 meses, quase 7, grávida, né? Escondida ali, porque eu tinha fugido. Chega diz ele que era policial, o dono da empresa que ela trabalhava, e mais dois lá que eu não sei, batendo na porta forte. Eu tava lá no quintal limpando, e bateu forte. E aí eu abri, aí eu falei assim, ela falou assim, bom dia, bom dia. Você é fulana? Aí eu falei, não, me chamo Saad. Aí fui lá, peguei meus documentos, né, porque não sabia o que se tratava. Falei, não, aqui eu sou Saad, aqui é minha identidade. Não, eu tô procurando fulana da tal, quanto. Falei, olha, ela mora aqui comigo, a gente divide aluguel. Mas agora ela tá no trabalho. Ele falou assim, não, ela não tá no trabalho, não. Porque ela tem semanas que não vai no trabalho, porque ela tava roubando lá e nós descobrimos, e a gente tava procurando a casa dela, e agora nós encontramos. Eu falei bem assim, olha, se o senhor quiser esperar, o senhor espera. Mas eu não sei não, porque às vezes ela dorme e fica dias fora de casa. Então, esses dias que ela ficava fora de casa, ela ficava na casa da mãe dela, ó, comendo lá, e eu acho que com medo, não sei. Porque a gente nunca conversou sobre isso e também não me interessava. Aí ele falou assim, não, então eu volto amanhã. Até hoje, nunca voltou. Não sei se encontrou ela, né? E aí, também não ensinei a casa da mãe, que ele queria saber, porque eu não sabia quem eram aqueles homens. Aí depois passou uns dias, né? Eu tô lá limpando a calçada e chega essa dona da casa com a filha dela. Falou assim: cadê fulana? Já conhecia, né? Eu falei assim: não sei. Ah, porque tá me devendo 4 meses. Aí eu falei: devendo o quê? Ela falou assim: 4 meses. 4 meses? Sim, eu falei: impossível, porque a minha parte, ela não sabe, ela não falou pra senhora que eu tô trabalhando aqui, não. Ela falou, e eu falei: então, a minha parte, eu dei 3 meses a ela de vez. Não, nunca recebi o primeiro mês e basta. Eu falei, onde é a casa da senhora? Ela foi e me ensinou, que era no centro. Aí eu falei, então amanhã eu vou com ela lá na casa da senhora. Tá bom. Tal hora eu tô lá. Beleza. Passou, ela chegou de noite, começou a arrumar as coisas dela, começou a arrumar, vou voltar pra casa da minha mãe. Eu falei assim, a dona da casa veio aqui. Aí ela falou assim, aí ela falou bem assim, um dia depois, né? Não, ela chegou de noite. Amanhã eu vou pra casa da minha mãe. Aí eu falei bem assim, ué, e por que você não pagou? Aí foi aquela confusão toda. E no outro dia ela ia sair de tarde. Só que eu não falei pra ela que a mulher passou lá. Só perguntei pra ela porque o aluguel tava atrasado, que eu fiquei sabendo. E aí, quando foi de manhã cedo, a dona da casa, não sei, né? Eu não sei se foi Deus ou o diabo, não sei. Foram lá. E ela não tava, ela tinha saído, ela tinha ido pra casa da mãe dela, porque ela tava levando as coisas aos poucos. Aí eu falei assim, olha minha senhora, eu conversei com ela ontem, ela falou que, né, ela mentiu, e isso aqui é dela, né? Nós tínhamos os móveis que era dividido, tipo assim, o meu quarto completo eu tinha, as coisas da cozinha era dividido, uma tinha cama, outra tinha sofá, era assim. Aí eu peguei e falei assim pra ela, se a senhora quiser, a senhora pega o que vai dar no valor do aluguel aqui. Ela falou assim, aqui não vai chegar o valor do aluguel não.
Aonde é o quarto dela? Eu falei, é ali. Pega lá, tem perfume, sapato, pega o que vai pagando. Eu falei pra ela. Aí ela falou bem assim, então tá bom, eu vou te dar um mês pra sair daqui. Porque realmente ela não tá me pagando e essa casa eu vivo de aluguel. Eu falei, tá bom. Aí ela levou, essa mulher levou o que tinha dela, né, de valor pra poder cobrir no aluguel. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei com vontade, né, de dar uma surra nela na época. Mas como eu já tinha muito problema, eu tinha acabado de fugir de casa, a minha filha foi rejeitada, né? Então, assim, a minha cabeça tava a mil. Se eu fosse bater nela, talvez, né? Ela ia de arrasto. Então, quando a gente. Por isso que eu falo que a gente tem que pensar muito antes de bater, antes de dar uma de louca. Porque na hora da raiva não pode voltar atrás, gente. E aí não fiz nada, não. E aí ela saiu, voltou pra casa da mãe dela, eu fiquei lá. E nesse que eu tava lá, né, meu dinheiro acabou, começou a faltar as coisas. E no final ficou em casa só açúcar e farinha. O que restou de tudo, açúcar e farinha. Falei, meu Deus, eu tenho que voltar para casa do meu irmão, aí ele vai me humilhar. Ele vai, mas eu posso ir para casa da minha irmã querida. Ah, não, mas ela acabou de casar. E aí foi aquela coisa, sabe? Ela acabou de casar. E eu falei, não vou levar esse problema, porque eu saí sem problema. Eu vou voltar com problema ainda com outra carga, né? Que é a carga que era minha filha na época. E aí, fiquei lá. Aí nisso, tava... aí sim, aí eu fiz a amizade com a minha vizinha, que eu amo, a gente tem amizade até hoje. Eu amo, 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 não posso citar nomes aqui. Mas um dia eu vou fazer o vídeo também com ela, que eu tô indo pro Brasil em nome de Jesus. E aí, tô lá sentada, e aí ela pegou e falou assim pra mim: Você já comeu? Eu falei, já. Ela falou assim, mas não tinha comido, não. Aí, já comeu? Eu falei, já. Ah, você quer um cafezinho? Eu falei, quero. Aí fui lá, aí eu tava no quintal, né? Aí ela foi, passou assim pela cerca. Depois de tarde, ela me chamou de novo: Você quer um cafezinho? Eu falei, quero. Aí eu comecei a sentar na porta dela, não entrar na casa dela. Comecei a sentar. Aí depois ela falou assim: vem pra cá, vem pra cá pra gente conversar. Meus filhos, eu não sei se tava na escola, eu não sei. E aí, vem pra cá. E aí ela fez o almoço. Aí eu almocei. Daquele dia, nossa, foi uma amizade muito, muito, muito grande. A gente tem até hoje. E aí eu almocei na casa dela. E ela tinha assim eu tava já grávida de 6 meses e pouco. Ela tinha uma pilha, como é que fala? Um monte. Uma montanha, agora eu entendi. De roupa pra lavar. Dela, do marido, dos 3 filhos. E o marido dela trabalhava na roça. Pensei as roupas como não era. Ela, eu tenho que lavar essas roupas ainda antes do pôr do sol. Mas você me faz companhia. Ela não pediu minha ajuda. Eu falei, não, eu vou te ajudar. Ela falou assim, não, você não vai me ajudar com esse barrigão, não. Eu falei, vou sim. Aí fui, ajudei ela. A gente terminou tarde da noite, lavar aquele monte de roupa. Depois a gente lavou o quintal, limpou a casa, tudo junto. E a gente cantava, a gente brincava. E assim, foi uma amizade assim muito, muito, muito grande. E aí demorou uns dias. Ela o marido dela vendeu aquela casa, que era do lado da minha casa, e foi para outro bairro. E aí eu tava sentada na porta e chegou a dona da casa para pegar a chave. Aí eu falei, meu Deus, para onde eu vou? Aí ela foi e me chamou. A dona da casa veio, fez um barraco lá com a ex-inquilina, porque, né, as duas se encontraram lá. E aí ela falou assim, você quer vir morar comigo? Aí eu falei assim, não, acho que eu vou voltar para Porto Seguro. Ela falou, não vou deixar você voltar para Porto Seguro nessas condições, não. Aí eu peguei e falei, então tá. Aí fiquei na casa dela, eu acho que 2 meses, dos 7 aos 8 e meio, quase mais ou menos. E aí o pai da minha filha, o biológico, voltou, aí me deixou um dinheiro, tinha me deixado um dinheiro, porque essa minha amiga que eu fui morar na casa dela, ligou pra ele e aí, nossa, foi... um dia eu vou contar junto com ela, pra você ver o barraco que ela fez com ele. E ela não, ainda é meia doidona. E ela não tem medo, não corre de briga, não. E aí, ela falou assim, não, que vocês teve problema, ok, mas a filha não pode pagar por isso. Mas ninguém entende isso, né, gente? E aí eu fui pra casa dela, fiquei quase 2 meses, dos 6 e pouco até 8 e pouco. Fiquei na casa dela, aí aluguei uma casa com esse dinheiro que ele tava me dando, né? Eu juntava. Ele não dava pra menina.
Ele dava pra mim, porque ele rejeitou a menina, ele não queria, mas ele gostava muito de mim, então ele dava o dinheiro pra mim e eu guardava. Aí fui e aluguei uma casinha no mesmo bairro dessa minha amiga que eu morei. Eu falei, ó, eu vou morar em outro lugar, quando eu ganhar a menina, eu deixo com minha irmã, volto, né, a dançar ou trabalhar, depois eu pego minha filha de volta e vou morar em Porto Seguro. E aí fui, peguei morei nessa casa quando minha filha nasceu até os 6 meses de idade. Então, morei nessa casa 6 meses. Assim, umas 3 ruas depois da minha amiga, porque eu não achei casa perto dela, e a casa dela era própria. E aí fui morar nessa casa, já tinha já umas coisas, né, que minha amiga que foi embora para a Alemanha, né, deixou tudo para mim, né, da casa dela, então eu ainda tinha minhas coisas. Só desarmei e deixei na casa dessa minha amiga. E aí eu fui morar na casa dessa minha amiga, né, dessa amiga vizinha, e fiquei 2 meses e pouco lá. Depois eu aluguei uma casa, aí paguei logo 3 meses, né, paguei logo 3 meses, depois eu arrumei outra pessoa para morar comigo, porque tava muito difícil, né, eu sozinha ter que arcar com tudo e meu dinheiro já tinha acabado já. Aí já tinha pagado já os 3 meses, nessa casa na época era R$ 60. Uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e quintal grande. Lembro até hoje. Eu lembro, a casa não tá mais assim, mas eu lembro perfeitamente como era a casa. E o chão era amarelo, aquele chão que era o vermelho, amarelo ou cinza. E era amarelão. E aí, as paredes azul. E aí fiquei ali, paguei os 3 meses, depois o dinheiro, né, tava acabando. Aí eu tive que arrumar outra pessoa pra morar comigo. Aí arrumei uma mãe solteira com uma filha de 10 anos na época. Outra dor de cabeça, velhaca. Eu já pagava a minha parte e ela não. E ela não tava pagando o apartamento. Aí um belo dia eu tava lá e eu falei a minha amiga, né, que hoje é uma das minhas melhores amigas, essa que me ajudou, que é a vizinha, eu falei assim, fulana, eu vou voltar para Porto Seguro. Aí ela falou assim, não, por favor, porque ela pegou um amor muito grande por mim. Gente, que não gostar de mim não presta, né? Aí ela pegou um amor muito grande por mim, eu falei, não, eu vou para Porto Seguro, é só 70 quilômetros daqui. Mas eu vou voltar sempre que eu puder pra te ver. Não, não vai não, por favor, fica aqui, não sei o que e tal. Falei, mas eu tenho que ir aqui, não tem emprego pra mim. Lá eu chego hoje, né, volto a malhar, e depois da manhã eu já tô de volta na área, que no caso era na dança. E aí, não voltei a dançar. Aí foi, ela falou assim, não, 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 e aí eu falei, não, vou ligar pra uma irmã minha. Liguei pra essa irmã minha querida, que eu conto pra vocês na história, e um dia também vou trazer ela aqui. Tava conversando com minha irmã, liguei, aquela época era orelhão, e eu liguei pro vizinho da minha irmã, que ele tinha telefone fixo em casa, e aí eu liguei pra minha irmã, eu falei, minha irmã, oi irmã, irmã, você tá onde? Eu fiquei sabendo que você sumiu, a gente pensou que você tava morta, isso já tinha passado com minha gravidez e o nascimento da minha filha, que já tinha 3 meses, isso, eu acho que 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, mais ou menos isso, eu não sei hoje não, mas na época eu sabia. E aí ela, ela pegou e falou assim, Sade, você tá onde? Tá todo mundo te procurando, a gente pensou que você já tava morta, você sumiu, você não escreveu, você não ligou. Eu falei, irmã, eu tô em tal cidade e eu sou mãe. Ela, o quê? Eu tenho uma filha de 3. Ah, não acredito não. E aí ela foi lá e contou pro meu irmão, esse meu irmão de Porto Seguro, que tinha me encontrado, porque os dois eram irmãos de sangue. E aí ela procurou meu irmão, e aí meu irmão veio, né? Meu irmão veio com a esposa dele me procurar naquela cidade, mas me procurou no lugar errado, procurou no centro, onde o amigo dele tinha me visto, e não me encontraram. Aí um dia eu fui no centro, não sei o que foi, eu acho que foi comprar um sapato, alguma coisa para minha filha, que ela já estava com 3 meses ou 4 meses, mas estava crescendo muito rápido. Nossa, ela tinha um desenvolvimento muito rápido. E aí eu encontro esse amigo do meu irmão, mas eu já tava com a bebê no colo. Aí ele falou assim, sua filha, fulano, seu irmão, a esposa dele, a cunhada, a outra cunhada veio aqui, procurou você nesses condomínios todo, que a gente morava no centro, no lugar bom na época, ali naquela cidade. Aí eu falei, não, ele falou assim, você tá morando aonde? Eu falei, não vou falar não. Aí ele falou assim, mas tanto eles te acham. Aí ele me achou mesmo. Depois, aí passou mais 3 meses, né? Eu não tava conseguindo pagar o aluguel ali. E a outra, minha segunda inquilina, velhaca, né? Porque ela pegava o dinheiro, ela trabalhava, mas ela segurava o dinheiro. Porque via que eu não deixava faltar nada dentro de casa. E aí, eu peguei e tava arrumando minhas coisas,
nem sei pra quê, não lembro hoje. E aí vejo bater na porta. Quando eu bato na porta, era minha ex-cunhada. E aí minha ex-cunhada bateu, eu falei assim, nossa, como é que você me achou aqui? Ela falou assim, a gente estava te procurando em todo lugar, a gente pensou que você estava até morta. Só que depois nós ficamos sabendo que você tinha uma bebê, a gente vinha. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que vocês iam me encontrar. Porque assim, eu pensei que eles iam, né, virar as costas pra mim, passar na minha cara, tal. Eu te falei que ele não era um homem pra você, que ele não prestava. Não, foi tudo ao contrário. Aí ela falou assim, nós vamos voltar hoje pra Porto Seguro, você vai voltar comigo. Eu falei, não, não vou voltar hoje não. Eu tenho minhas coisas aqui, eu tô me erguendo, tal. Ela falou assim, não, você vai voltar hoje. Pega o que tem pra pegar, pega a bebê tava com minha vizinha, pega a sua bebê, né, e nós vamos voltar hoje. E minha filha até então não estava registrada. Aí foi, peguei a bebê e não me despedi de ninguém. E sinto muito que eu não me despedi dessa minha amiga vizinha. Nossa, ela ficou muito mal. Muito mal. E aí, voltei para Porto Seguro, deixei tudo para trás, falei para essa minha vizinha, olha, fulana. Aí eu já tinha conquistado uma mesa, né? Uma mesa, já tinha conquistado um monte de coisa com dinheiro que o pai da minha filha estava me dando, eu guardava. Eu guardava e tinha uma serralheria que o dono era amigo do esposo dessa minha amiga vizinha e eu comprava as coisas fiado lá. E aí o dinheiro que o pai da minha filha tava dando pra mim, não era pra criança, tava dando pra mim, eu ia pagando as coisas aos poucos. E aí consegui mobiliar quase toda a casa. E depois que essa mulher veio morar lá em casa, ela não era minha amiga, não era nada. Como a minha vizinha do lado direito era a dona da casa que eu morava, ela falava assim, ela falou assim, Saad, fulana foi mandada embora de casa e eu queria se você pudesse acolher ela na sua casa. Como eu, né, tive esse problema, então eu tinha que ajudar alguém também, né? E aí coloquei ela dentro da minha casa, mas era uma benção, não fazia nada. Mas amém, isso aí é minha história, né? E aí, o meu irmão veio, na mesma hora, eu peguei peguei todas as roupas da minha filha, a minha não peguei toda, e chamei essa minha inquilina e falei assim pra ela, ó, tô indo embora, você fica aqui com minhas coisas, de lá eu vou te mandar a minha parte do aluguel, até minhas coisas eu tirar daqui. Oh, meu Deus do céu, quem disse? Sabe o que ela fez? Ela pegou, não, aí eu peguei, fui pra Porto Seguro, deixei minha filha com essa minha ex-cunhada e fui procurar emprego. No mesmo dia eu achei emprego, no mesmo dia. Mas não fui mais não, abandonei aquela coisa de aeróbica, aquelas coisas, abandonei e fui trabalhar em supermercado. Não, fui trabalhar primeiro, mito, desculpa. Fui trabalhar primeiro na festa da Nossa Senhora da Penha, que tem em Porto Seguro todo ano. Fui trabalhar lá, a mulher era uma mulher cristã, e aí ela gostou muito do meu trabalho, queria que eu fosse morar com ela. Eu falei que não, porque eu tinha uma filha e tal, mas ela gostou muito de mim. Eu falei que não, que eu queria um emprego estável, fixo, pra mim criar minha filha. E aí, voltando do emprego, voltando dessa festa, que a festa ia durar, eu acho que era 2 semanas, ou era um mês, não lembro hoje. Aí eu vi uma placa num supermercado que tava vendendo, que tava precisando de repositora. Fui lá toda suja, descabelada, toda próprio, né? Mas tava, né? A carinha é bonitinha do mesmo jeito. Ele me pegou na hora pra fazer a prova. E aí, quando a minha amiga soube, ela ficou com muita raiva. Não raiva, aquela raiva, né, não, ela ficou muito ressentida porque eu vim embora de última hora, ela ainda ficou com raiva do meu irmão, que ela nunca viu, ficou com raiva da minha ex-cunhada. Cadê Saad? Ela voltou, né, me contando anos atrás, a gente ia fazer um vídeo juntas, ela falou assim, cadê Saad? Então, o irmão dela com a cunhada dela veio e levou ela na mesma hora. Como assim? Eu pedi ela pra ficar, ele levou, falou que eles iam cuidar dela. E aí ela ficou muito mal. E aí deixei minhas coisas com essa inquilina, o que ela fez? A minha mesa novinha, ela foi lá e vendeu. Ela começou a roubar as minhas coisas. Aí eu soube, voltei, né, aluguei um carro e peguei o resto das coisas que ficou. E quando eu voltei, ela não estava mais na casa e ainda estava devendo 2 meses de aluguéis. E eu deixei na casa de uma outra amiga, porque a casa da minha amiga vizinha, né, para vocês entenderem quem é, a casa da minha amiga vizinha não tinha espaço para ficar minhas coisas, porque graças a Deus eu tinha já conquistado um pouco de coisa. Deixei na casa dessa vizinha. Quando eu vim pegar as coisas, eu só peguei a cama. Eu peguei a cama de casal que minha amiga que foi para Alemanha me deu. Peguei a cômoda de 6 gavetas de madeira pura
que é, né, servir para guardar as coisas da minha filha. Eu tinha 2 criados mudos. Um eu deixei para a filha dela que gostou muito. E eu peguei só um, que é para botar as coisinhas da minha filha na época. Peguei muitas coisas. E o resto eu doei. Doei para realmente pessoas que estavam precisando mais do que eu. E também não ia caber tudo no carro, porque eu paguei um carro pequeno, que hoje eu não lembro aqueles nomes, caminhãozinho pequenininho. E o que deu, eu botei em cima. O que não deu, eu doei. E aí voltei para Porto Seguro. Comecei a trabalhar nesse mercado. Ainda com muita raiva ainda do pai da minha filha. Nós ficamos 9 meses sem se ver. 9 meses sem se ver. E aí, nesses 9 meses sem se ver, eu comecei a planejar, né, para tirar a vida dele. Então fica aí que vocês vão ver o resultado. Curte, hein? Compartilha, pro seu dedo não cair.